Olá, 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 olá. Tema único 42. Como vai você? Eu tô parado na rua aqui para a gente conversar sobre esse tema. Começo aqui, termino lá. Vou ler a pergunta, fazer um pouquinho aqui. Parei num ponto aqui perto do trabalho aqui. Tô muito perto, não, mas... E continuo lá, tá? Tudo bom? Como é que vai ser o umbral aí? Como é que vai ser a encarnação no umbral? Como é que vai a lucidez? Tá perceptivo, sabe onde tá, se questiona sempre isso, tem consciência da passagem, do aquário, das situações que vão apertando a vida aqui e acolá, de que faz parte do processo, e quanto mais calma você tiver aqui, mais você vai passar melhor pelas próprias experiências, inclusive no sentido do retorno, mas melhor você vai retornar porque vai aproveitar melhor e conseguir passar melhor pelos apertos proporcionais ao que está aqui. Isso tudo faz parte do processo da encarnação. Quanto você está se perdendo perante os apertares da vida? Porque é feito para isso, tá? Para apertar mesmo. Então, no sentido de manter-se calmo, lúcido, o mais possível. Ninguém é perfeito, né? É muito importante. Legal? Dicas para sua encarnação, porque são dicas que eu dou para mim diariamente. Vamos lá, Karen Machado. Pergunta. Saulo, aproveitando. Pergunta complexa, tá? Muito legal essa pergunta, Karen. Como ser... Aliás, todas as perguntas estão muito boas. O nível realmente, vocês estão de parabéns, assim. As pessoas estão conseguindo fazer um nível muito legal, porque é de seriedade mesmo. E quando tem as informações, tá parecendo até meio que em mundo espiritual, assim. Tem um ou outro, mas você não vê gente brigando. Um negócio interessante tá isso aqui. A gente tá conseguindo fazer uma coisa gostosa. Vamos ver se a gente continua mantendo essa sintonia por forever. Como será que fica a energia das pessoas que trabalham em matadouros de animais, açougue e frigoríficos? Interrogação. Ela faz mais entradas aqui. Vou parar aqui e vou fazer um comentário. Vamos levar em consideração o seguinte aqui. Começar o ponto disso aqui da forma mais calma e direta possível. Primeiro, é um procedimento em massa que acontece e vem acontecendo há muito tempo no planeta Terra. E esse procedimento ele vai aos poucos criando um retorno de acordo com a proporção do despertar. Isso significa dizer que a gente vinha fazendo isso há muito tempo, mas estava na nossa característica energética, não percepção e consciencial de ações inconscientes feitas em massa, que a gente continua fazendo e a humanidade banaliza situações que precisam ser analisadas também. Conforme a evolução, conforme o despertar consciencial, conforme a abertura de lucidez proporcional, quer dizer, a diminuição do pensar somente em si mesmo. Ontem eu postei um texto até sobre isso, né, que a lucidez está inversamente relacionada ao egoísmo, porque quanto mais egoísta você for, menor a sua percepção de mundo, menor a sua percepção de outras pessoas, menor sua percepção, por exemplo, de sociedade, menor sua percepção em função, por exemplo, do tema de respeito aos animais, de respeito aos outros seres que vivem aqui. É como se você não percebesse que outros seres, não só os seres humanos, inclusive que nós não respeitamos, mas seres de outras formas, animais também são seres moradores desse planeta, né? Terráqueos, todos nós. Cada plantinha é um terráqueo. São seres do planeta Terra. Nós achamos que o planeta é feito para a gente e todos estão aqui para nos servir. Enquanto isso, é um nível de egoísmo que diminui naturalmente a consequência da não percepção de lucidez. Por isso que eu fiz essa frase. Quanto menos você percebe o mundo ao seu redor, maior. Quanto menos você percebe, obviamente, maior é a sua capacidade de não perceber a lucidez. Na verdade, a frase está invertida aqui num sentido até complexo. Mas quanto maior o seu nível de só pensar em si mesmo, obviamente sua lucidez está baixa. Que você só vive para o seu mundo como se não existisse o outro. Então o egoísmo, de forma inconsciente e sem maldade, porque também faz parte do processo evolutivo, ele está assim inversamente relacionado à lucidez. Você nunca vai perceber um mentor, um cara super legal, um cara que chegou nas dimensões mais altas, vivendo só para si mesmo. A lucidez dele ao ir abrindo foi justamente ao perceber que ele não estava sozinho na jornada, que o mundo não era só para ele, que ele podia fazer além de por ele, mais pelos outros. Ele podia deixar para as outras pessoas sem querer nada em troca no seu bem-estar alheio, que é o de verdade preocupar-se com o mundo. Isso inclui os animais.
E muito interessante ter falado essa frase sem visto aqui, porque quanto menos nós olhamos para os animais, maior é a nossa falta de lucidez, nossa falta de percepção. E ponto. É simples, não é um julgar, é um fato. Isso faz parte da nossa natureza. Nosso nível de inconsciência faz parte do processo da evolução. Pouca lucidez, ações egoístas de pensar só em si mesmo. Vou matar porque eu quero isso pra mim, vou roubar porque eu só penso em mim. O que é isso se não falta de lucidez? Não é verdade? Eu postei isso inclusive aqui na comunidade do YouTube, que agora tem uns postinhos legal. Ela continua. Muitos, ou até mesmo a maioria das pessoas que trabalham com isso, não tem consciência que existe uma energia pesada, uma maldade. Essa maldade, Karen, que você botou em parênteses, eu colocaria ela entre aspas. A maldade inconsciente, ela é a inocência ou a não experiência do não conhecer. Aí você pode ter raiva do ser humano por achar que determinados seres humanos conseguem ser super sensíveis, empáticos e preocupados e outros não. Determinados seres humanos conseguem ser éticos, em termos morais também, um segmento bonito nessa questão moral, um perceptivo, e outros não estão nem aí pra ninguém, só vivem ele. Cara, liga um motor aqui que até tomei um susto, mano. Não foi um motor, isso foi né? Tá vindo pra si mesmos, e assim funciona o caminhar da vida, né? E aí, exatamente aqui, essa maldade que você colocou em parênteses, eu deixaria entre aspas, essa maldade é inconsciente. Porque ninguém é uma coisa porque quer. Ela não consegue ser outra. E é uma tentativa que está aqui para isso. Muitos, inclusive, até falando um pouquinho dessa coisa de mudança planetária e tal, enfim, que eu acho que é um processo que acontece o tempo todo, não vão acompanhar a evolução, ou seja, dos moradores aqui, no caso, a decorrência da mudança do planeta, e vão seguir para outros planetas, como muitos já estão aqui, de planetas que não conseguiram acompanhar dos deles, vieram para cá, como muitos de nós. Isso gera uma dúvida com o astral? Ela pergunta. Mesmo levando em conta que uma pessoa está tipo cega, entre aspas, ela coloca, não sabe o que faz, até porque se a pessoa tiver consciência de como é energeticamente no trabalho e nem se ferrando, e outra, como fica a energia do empreendedor, cara, a menina fez uma coisa muito legal aqui, porque além do colaborador existe um empreendedor que tem a ideia de criar a empresa, quer dizer, de processar, enfim, lucidamente ou de uma forma mais responsável, ainda que também inconsciente, matadora de animais, açougues, frigoríficos, etc. A dívida é maior de quem? Vixe, até eu fiquei perdido agora. Ela fala aqui. Obrigado, Karen. E sua pergunta, Karen Machado, me deu um machado atômico, corno. Obrigado, Karen. Vamos lá, dona Karen. Ou Karen. Acho que Karen é mais metido, mais bonitinho. Conversa, não diga Karen. Meu nome é Karen. É até mais... Se eu fosse uma menina, meu nome nunca ia ser Karen, ia ser Karen. Ia ser até... Quem é você? Vamos lá. Primeiro ponto, e não serei hipócrita, como muitos de nós somos. Como carne ainda. Pouquíssimo, mas como. Saulo, é possível melhorar a alimentação sem precisar disso, tenho consciência disso. Ainda como, estou tentando o processo de despertar, não só despertar, de despertar no sentido de ter consciência, dar um passo e fazer a coisa certa. Ao mesmo tempo, sem essa agonia toda, e nem moralista, e nem imposicionista alheia sobre a nossa vida. As coisas têm que ser feitas com calma, mas devem ser feitas de acordo com um padrão de percepção, talvez até seja um start sobre atitudes que devem ser melhoradas. Já mudei muito a minha alimentação, já há muitos meses, ou alguns não tomam mais refrigerante, e não só pelo além da minha saúde, diminuir de forma considerável, mas eu não tenho nenhum radicalismo, até porque eu desde pequeno não gostava de comer nenhum tipo de planta, tal, isso era meu, de alma cebosa mesmo, de minha própria, então minha mãe acaba me dar, eu tinha dificuldade, tinha problema de garganta, eu tomava bezetacil a cada 15 dias, eu quase morri lá em São Paulo, eu desencanei porque viemos para o Nordeste, talvez até não por acaso, e eu não desencanei, quando o dia que eu cheguei no Nordeste acabou minha doença, aqui, esse lugar salvou minha vida aqui, tá? Então eu não comia nada. Minha mãe dava o que tinha, cara. Até bala dava pra comer, porque eu não comia nada, né? Nem crescia, tanta bezetacil que tomava, essas coisas. Então, por isso que eu sou pequeno. Na verdade, meu corpo astral é enorme. E por esse motivo, enfim, eu não vou entrar em processo disso. Mas significa dizer que a maioria das pessoas que aqui estão comem carne.
diariamente, a gente precisa ter muito cuidado com a mudança. É calma, é paulatina, é sem bater, é suave, é de despertar, é tranquilo. E muitos de nós que hoje falamos mal no nível mais amplo, inclusive de processo de corrupção, também do processo dos frigoríficos, temos hoje pequenas corrupções na nossa própria vida, que não compara com ações enormes, são pequenas. Também temos pedaços de animais cortados, esquartejados dentro da nossa geladeira, de defuntos, digamos assim, né, de outros bichinhos, para comer posteriormente. Eu tenho lá, inclusive, uns hambúrguerzinhos que nós fizemos lá para a questão da dieta da gente, que nós compramos lá. Eu chego à noite lá, eu vou e frito, como e acabou. Um bicho vai para um brau, entendeu? Mas é isso aí. Não vou mentir, não sou hipócrita. Também não vou defender minha própria forma com embasamentos para defender atitudes que eu sei que posso melhorar. Ponto. Estou errado. No sentido consciencial, de se despertar, posso fazer muito melhor que isso, certo? E vamos lá. Mas nós estamos falando aqui agora também especificamente da sua pergunta. Eu falei isso porque eu quero deixar bem claro, para você se desarmar no sentido do ataque, se você não possui esse ponto específico na sua conduta, maravilha, parabéns para você. Ajude de forma carinhosa e inteligente aqueles, inclusive transmitindo informações da forma mais suave. Aquelas imagenzinhas, não sei o que, aquilo não adianta, cara. O que adianta é despertar de consciência aos poucos, é conversar, perguntas como essa, jogadas em temas, em vídeos como esse, que a gente conversa de forma sensata, a gente pensa sobre o problema, a gente cria um despertar. Imagens que criam impacto, elas criam, às vezes, até repulsa sobre o assunto. Para você, as pessoas são egóicas, nós somos, inclusive sobre ideias, sobre vaidade. Nós costumamos defender ideias de forma insensata, criar argumentos ilusórios para defender pontos e atitudes erradas que nós fazemos. Inclusive a gente costuma colocar um diminutivo quando quer diminuir o problema. Não, só uma carninha, não, só um seu quezinho, para diminuir como se fosse um grande problema feito verbalmente, de forma mais suave. Enfim, e aqui você fala das pessoas que trabalham lá dentro ou que matam os animais. Como é a energia que é lá dentro? É pesadíssima, no sentido do sofrimento. A energia, assim como dos seres humanos que criam um sistema em camadas, que vai saindo daqui, entrando em outras frequências, nos seres que lá moram, e vai criar zonas de umbral, as 4 primeiras, a dimensão física, a primeira astral, a segunda e a terceira, dimensões chamadas inferiores, umbral, cria um sistema de peso de acordo com sentimentos, sensações de energia dos moradores, desde a primeira até a terceira, no caso a primeira até a terceira. A primeira que aparece é a física, né? Desde da física até a terceira, dimensão astral. Isso seria uma quarta, se a gente não considerasse aqui como dimensão, que é, né? A física. Então você cria um sistema pesado. Lá dentro, os animais, eles também criam uma característica, obviamente, específica. O animal, quando sofre, ele sofre diferente do ser humano, porque ele não tem um senso que nós temos de passado, presente e futuro. Eles não têm um senso que nós temos de enxergar um problema como uma conta de luz, mas eles têm um problema, uma frequência vibrada, uma energia gerada de acordo com o seu tipo de possibilidade consciencial. Ele sabe quando vai sofrer, ou quando está sofrendo, ele sabe um espaço de tempo pequeno, que ele está numa fila, e ele sabe que outros animais estão sendo abatidos. Isso, inclusive, foi tão fato que houve uma pesquisa em que o sistema de abatedouro começou a modificar por causa disso. Olha só como é a pesquisa. A pesquisa é feita para o ser humano, não para o bichinho. Mas a pesquisa foi assim. Eu li isso em algum lugar, faz muito tempo. Uns 2 anos ou 3. De que eles perceberam que quando os animais sabiam antes de serem abatidos, eu vou entrar na parte energética, que eles iriam ser abatidos porque o da frente estava, ele se travava todo, porque é a sua morte chegando. Você percebe que ali é a sua vez, né? O outro sofre, grita, sei lá, e cai, sangue. Um estava vendo o outro morrer. Que a trava que ele tinha por alguns 10 ou 15 minutos ali esperando os da frente morrerem, fazia com que a qualidade da carne caísse. Então eles começavam a fazer o sistema de enganação, em que um animal, em alguns abatedores do mundo, não via o outro morrendo, e com isso, na hora, era uma coisa assim, que ele estava distraído assim, tipo, pá, caiu, desencarnou, estava lá olhando a planta, pum, caiu, morria mais um. Então era um negócio, eu não sei como é que eles faziam. Então ele tinha uma separação, onde não ouvia barulho, não via nada, e o animal ficava de uma forma um pouquinho mais confortável, psicologicamente,
não sabia que o outro ia ser abatido, e com isso melhorou esses açougues que perceberam isso, esses abatedouros e tal, melhoraram a qualidade da carne. Então a matéria era sobre isso, nós percebemos. Então era um negócio interessante, como eles eram frios no sentido da não preocupação com os animais, e extremamente bondosos e com a qualidade do seu consumidor, para comer uma carne mais molinha, mais, sabe, com menos, com uma quantidade de sangue a mais, porque quando endurecia parece que o sangue saía para uma determinada região do corpo e concentrava em determinado ponto, muito rapidamente pelo abatimento cardíaco, tem um monte de coisa assim. Então, essa energia gerada, né, enfim, pela percepção disso, do animal em si, gera um magnetismo intenso, que é tão intenso que é um bicho inconsciente, gera um ápice de magnetismo que é gerado magneticamente no momento da morte dele. Aquilo gera um padrão. E esse padrão, ele é perseguido por muitos espíritos. Existem milhares de espíritos que são conectados ao planeta Terra, ao tipo de energia gerada aqui, ao tipo de situação como é gerada aqui. E esse magnetismo, ele é apreciado por espíritos em desarmonia. Então, os abatedores, segundo a lógica da coisa, segundo alguns livros, inclusive, eu nunca tive a oportunidade de estar fora do corpo e enxergar isso, mas sei que é assim que funciona. Eu estou até mais sentado aqui pela concentração, podia já ter ido para a academia, mas enfim, vamos lá. Eles têm uma energia forte, tem milhares de vampiros e tem indústrias astrais, que provavelmente deve ser assim pela lógica do funcionamento do astral que eu conheço, que dominam e mantêm como mantém um assediador a sua posse e não permite. Quando você tem um assediador, esse assediador gosta de você, ele tende a proteger você para que outros assediadores, não, principalmente na questão de sugar energeticamente, não deixem outros entrarem. Não é tanto a verdade isso que tem um livro, acho que é Sexo e Destino, se eu não me engano, em que André Luiz, ele chega numa casa e ele se densifica um pouco para cumprimentar um espírito. Ele, antes de entrar, aparece um espírito para ele que é o assediador do dono da casa, como dono da casa, assim, do ambiente, da tal, enfim, o que você quer? Assim mesmo para ele, né? Não, eu vim aqui, não, só que ele foi sondar. Você quer o quê? Ele desconfiado, ele percebe que ele estava tentando ir ali para roubar alguma coisa da casa, roubar o dono, roubar a energia. Então, o assediador, ele tinha não só a posse da pessoa, como a posse da região, como se fosse um cão de guarda que mija nas pontinhas assim para marcar território. Ele tinha uma marcação de território. E essa marcação de território, eu já percebi que existe no astral em vários pontos, existem motéis, por causa da energia gerada ali, daquela coisa, de pessoas que vão para lá com a questão só do sexo, e se geram energia, e a energia está ali, né? E as pessoas vão lá sugar, porque tem pessoas que morreram com essas vontades. E tem um processo de industrialização, eles conseguem como é que funciona a entrada, eles permitem alguns espíritos entrarem para fazer esse negócio aí. É como se fosse assim, enquanto você vai lá para transar com a sua esposa, o espírito vai lá para o que a gente vai sugar hoje? Já tem um casal ali em cima, opa, vou lá que eu já vou dar encarcada em um, vou dar encarcada em outro, vou puxar um. Então quando você está ali fazendo sexo, essas coisas acontecem o tempo inteiro, inclusive na sua casa. Ah, não sei como faz parte, você tem que melhorar o padrão energético ao máximo. Está acontecendo agora, sempre aconteceu, vamos desencarnar, vai continuar acontecendo. Isso é o mesmo processo que acontece em abatedores. Essa energia gerada durante o processo, além da energia magnética do animal, né, do processo disso, além da energia do vampirismo, cria o processo de comer carne é fato. O processo da evolução física nossa, eu não nego isso. Nós também temos carnívoros, nós temos pequenos caninos. Então isso indica, pelo nosso biotipo, que os nossos antepassados comeram carne e muita. Nossa evolução física, esqueça a questão moral por um segundo, só por um segundo, faz parte do nosso processo orgânico. Agora, isso não quer dizer que o processo de evolução não vai fazer, como nós éramos mais peludos, nós hoje conseguimos, com a partir de comunicação, tudo vai evoluindo de acordo com a necessidade. Os animais e tudo mais, além de dar, vai fazendo o processo acontecer em si, modificando quem pode, tirando os mais frágeis e fazendo o processo de evolução de acordo com a necessidade. Como um animal que fica de pelo branco no inverno, fica e essas coisas.
E a mesma coisa acontece com a gente. Então não dá para negar que nossos antepassados, isso ainda faz parte da nossa natureza. Nós ainda conseguimos ter um processamento talvez não mais tão profundo no sentido da carne física. Tem várias pesquisas médicas que ainda dizem que a proteína da carne, pela questão técnica, questão evolutiva, ainda faz. Mas eu tenho outros lados que falam que você consegue tirar daqui para lá. Quando você vai comer essa carne, ainda que com todas as consequências e entendimentos de que isso faz parte do processo evolutivo, você não deixa, assim como você assume na hora de encarnar todas as opções físicas, quer dizer, a hereditariedade, o tipo de corpo, vai usar um pulmão, você também assume a consequência de tudo que você vai fazer. Eu não estou indo dirigir agora, eu tenho que tomar cuidado. Eu não estou saindo do corpo, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Eu vou para academia, eu tenho que saber usar os equipamentos. Eu estou gravando um vídeo, eu preciso saber usar o celular. Tem consequência se eu não souber. Se eu não souber salvar, vou perder. Então, quando você vai fazer um negócio de comer a carne, você vai ter uma nutrição, não sei o que tal. Pode ter sido melhor ou pior, mas vai acontecer uma reação. Ao mesmo tempo, tem um sentido energético espiritual que é infalível e acontece também. Você acaba também, diferentemente de uma planta que não tem um tipo de energia magnética, você não vai ver espíritos fazendo fila para sediar uma alface. Bora lá! Milhões de obsessores esperando o alface ser abatido. Vamos sugar a alface, porque não gera magnetismo suficiente e não é o tipo de vício que a pessoa morre. Você nunca viu a pessoa morrer viciado? Eu era alfaceiro, cara. Doido. Nem maconheiro, nem cara de cheirador, não tem, cara. De orego, né? Cheirar Nescau não tem, velho. Então, existe um procedimento magnético que, além do consciência do bichinho quando morre, gera no seu próprio magnetismo, gera o assédio. Isso é transmitido através da carne para quem vão alimentar. Você está pegando um pouquinho daquela energia que já gerou energia pesada do próprio bichinho que estava morrendo ali, da consciência, que desencarnou ali naquele processo extremo, dos assediadores que já pulsaram muita daquela essência que ali está. Saulo, tem defesa contra isso? Rapaz, tem, mas acontece que o processo Como é que se mexe no processo que faz parte do nível de consciência? Como é que se atua? A atuação é constante, mas a reação também é constante. É como se falasse, por mais que eu tentasse, as pessoas continuam roubando. As pessoas já atuam aqui na segurança, botam uns policiais na rua. O fato de botar um policial na rua, o processo de educação, ele é feito aos calma, desde criança. Se não foi, o cara vai continuar esperando a oportunidade para assaltar. O processo é muito mais profundo do que somente falar cadê a ação contrária. Ela está sendo feita no processo evolutivo. Não em 100 anos, mas em passos de 1 milhão de anos. A alma vai mudando. Ela vai se alterando. Aqui, de 2 mil anos para cá, a gente já não é tão troglodita como era na época lá que tinha as arenas, que a gente assistia gente sendo comida pro leão, que assistia gente sendo morta ali nas guerras ali. Mas pouquinho as coisas vão melhorando. Ainda tá ruim, mas tá melhorando. A gente tá despertando. Calma. É muito pouco tempo para até um despertar razoável, se você perceber, do ser humano, né? De 50 anos para cá, a gente mudou. No Brasil, em 12 anos, 40% das pessoas pararam de fumar. Então as coisas estão mudando. Mas não é tão grande. Antigamente não tinha tanto pet shop como tem hoje. Hoje tem uma pessoa cuidando de um cachorrinho, quase que um membro da família. As coisas estão mudando. As pessoas estão mudando a forma de pensar. 10 anos, 50 anos não é PN, irmão. Para o processo evolutivo de uma consciência. É uma encarnação, né? Meia encarnação. Há 60 anos atrás, na encarnação, tinha gente que não tinha televisão. Hoje tem, está se comunicando. Estou fazendo um vídeo agora com um cara do Japão, vai assistir, do outro lado do mundo, vai dar um curtida e vai falar, Saulo, eu sou do Japão. Daqui a pouco. Então está tendo uma mudança imensa. Eu estou trocando informação aqui do outro ponto do Brasil com o cara do outro lado do planeta. E as informações estão sendo globalizadas. O cara vai achar coerência, e eu vou aprender com ele vai aprender comigo. Então, as coisas estão em processo de evolução. E até o julgar tem que ter calma, porque a curva de mudança não é rápida, é devagar. Mas não dá para negar as realidades disso aqui. Para terminar a sua pergunta sobre o empreendedor, eu vou terminar dirigindo. Tá? Quem monta um negócio desse? Vamos lá. Mesmo que inconscientemente, eu tomei uma atitude que eu tenho que terminar logo, porque eu estou com 23 minutos, não dá para continuar mais, porque eu não sei comentar meu espaço no meu celular. Eu estou fazendo mal a muita gente. O meu nível de consciência é proporcionalmente ligado à minha responsabilidade. Porém, ainda que sem nível de consciência da minha atitude, eu tenho que entender, e aí vem como resposta kármica, que tudo que é feito, inclusive o karma existe proporcional à responsabilidade que existe, mas também independente dela. Você vai ter que responder
por qualquer atitude, incluindo as inconscientes que você fez, pelo sentido de aprendizado e não punição. Porque fica assinado na sua psique todas as atitudes geradas ao seu redor e dentro da sua própria consciência como um Big Brother imediato, 24 horas, inescapável. Um papel que cai no chão, não importa se ninguém viu, você vendo é suficiente. Consciente é uma coisa, upgrade disso, por isso que quando nós passamos a ter esse tipo de conhecimento como cuidado com os animais, percepção disso, a não alteração comportamental, mesmo que você não tenha tido um despertar proporcional a uma real mudança, ela é suficiente para causar um pouquinho mais de karma. Conhecimento é caminho sem volta. Se você sabe, você assume um pouco mais a consequência da atitude sobre aquilo que está sendo feito. Então, uma pessoa que monta um negócio desse e ainda assim com intenções da melhor, vou criar emprego, vou ajudar o mundo, vou alimentar o mundo. Tem gente que as pessoas criam uma empresa assim, né? Estou desenvolvendo a energia do país, a economia está rodando e tal. Ela também assume a consequência pela atitude, pela forma como ela trata os bichinhos que lá, os empregados, as pessoas, os funcionários dela, pela forma como ela vibra, e ela vai assumir uma consequência sim sobre a sua responsabilidade. Eu não sei como é que vai ser essa consequência, não dá para não dá. Mas eu posso supor que eu abri uma empresa, eu vou entrar num negócio aqui. Aí suposição, subjetivo, pode ser, pode não ser, né? É uma opinião. Eu abri um negócio e desencanei. Ou estou encarnado ainda. O que acontece comigo? Eu todo santo dia, bem como aqueles que lá trabalham, estou em contato com essa energia. A prova disso, e uma prova clara, é que eu era músico, vivia em festas de cidade, quando eu tocava era a gente dançando, se quebrando para todo quanto é lado, né? Na Juliana Caçambate, que bom, as músicas que eu fiz também, e a coisa lá, e tudo mais, os pagodão o celular deu uma virada aqui. Os pagodão do mundo, né? Que eu tocava, axé, enfim. Eu, muitas vezes fora do corpo, incluindo uma que foi intensa, que eu vou contar agora, um mentor pegou na minha mente, um índio amigo nosso, eu tinha saído do lugar onde eu morava, pulei uma laje, que as casas estavam em construção onde eu morava, inclusive na nossa, era uma região nova, pulei para outra, quando eu cheguei na outra laje, eu senti um negócio assim estranho, senti uma presença espiritual, parede, estava muito denso, né, energeticamente não conseguia voar, por isso eu estava pulando, e esse mentor, eu vi esse índio, não sei como, mas eu acho que é porque o fato de ele trabalhar mais no umbral, ele fica mais visível, e me aproximei dele. Ele me carinho como filho que ele me via, uma coisa impressionante. Esse cara é demais, é amigão nosso. Eu vejo uma vez na vida, uma vez na morte, com um cara muito ocupado, mas ele está sempre por perto, sempre. Aí, inclusive, não ajuda minha mãe nesse momento. Eu vou estar em Vitória, Espírito Santo por uma semana que vem, justamente para ir visitar ela, que ela está lá. Aí o tema único vai mudar um pouquinho aqui, não sei como é que vai ser, vou gravar lá pela rua, vou ver. Aí ele pegou na minha energia assim, quando ele pegava na minha cabeça, que fazia cara, ele tinha acabado de chegar de um show, né? Caiu umas crostas de lama assim, que chegava a fazer barulho no chão. Ploc. E filho, como você se suja nesses lugares que você anda? Frases desse nosso amigo, que faz também parte da linha dos Pena Branca. Ele estava em forma de índio, mas ali ele não é mais só índio, ele tem outra forma, ele trabalha com outra coisa, mas ele se mantém com uma forma de encarnação que ele teve para inclusive estar junto de uma equipe espiritual de índios que trabalham como índios e ainda não saíram da formato que eles estão. São pessoas extremamente legais, mas ainda ficam com forma de índio. Aos pouquinhos ele está ajudando esses espíritos, incluindo estando como eles, porque ele teve uma encarnação, um sistema muito bonito de respeito e compreensão, de encaixe. Aí isso é uma prova de que, ainda que eu não fosse um cara, mas eu estava lá, estava sujando. Todas as pessoas que trabalham em ambientes desse tipo se sujam energeticamente proporcionais ao tipo de magnetismo gerado ali, indistintivamente. Agora, a responsabilidade pelo mantenimento desses lugares é além do questão energética, é a questão kármica direta sobre as respostas da compreensão de que determinadas coisas, você podia criar sua energia para criar várias coisas, mas você criou para aquilo. Então você assume a consequência espiritual dos assediadores que eles estão, que induzem você a muitos pensamentos para vários tipos de situações que facilitam o processo deles. O sofrimento alheio e a incompreensão sobre o sofrimento alheio proporcional ao nível de consciência, sempre lembrando disso, e assume sim a sujeira diária, bem como as pessoas que ali trabalham, sobre aquilo que ali está. Isso não tem jeito, todos nós.
Aos pouquinhos o processo de despertar vai acontecendo, nem todo mundo é exatamente uma pessoa horrível por isso, no geral, mas todos nós já fomos muito em vários pontos em vidas anteriores e vamos continuar por muito tempo sendo. Então vamos ajudar e não julgar aqueles que estão passando por situações de despertar, para que a gente também não tenha um nível de compreensão, tá lá na prece, né? Julguei-me conforme eu penso no Pai Nosso, não deixei. Ele tem uma parte da prece, enfim, que você fala, me olhe da forma como eu olho o outro. Nós falamos isso, é a prece mais conhecida, né? E tá lá. E nós mesmos temos que ter essa compreensão de que muitas vezes até o pesado julgo nosso, cria um processo kármico de não compreensão sobre a dificuldade alheia, sobre as dificuldades que fazem parte de determinados repertórios de cada um tem o seu lado, né? Cada um tem o seu ponto. Então sempre abaixa a guarda quando você não entenda. Ah, filha da mãe, filha da puta, não sei o quê, como é que eu não... Meu Deus, eu não acredito que você come carne. Calma. É exatamente assim. Você pode ser melhor em carne, mas ser equilibrado emocionalmente, você tem todos os pontos de equilíbrio necessários, você tem certeza que você consegue dormir bem, você tem um senso de moral em outros pontos, você não trai ninguém, tem várias coisas que as pessoas podem achar que é melhor que você também. Ah, como é que você trai alguém? Como é que pode? Então é o mesmo princípio. Não, achei que eu vou achar uma vaguinha aqui hoje, mas cheguei atrasado demais hoje. Tem dia que acontece essas coisas aqui, as pessoas resolvem ir pro shopping, eu vou começar a reclamar. Que porra é isso? Aqui é feito pra gravar, FAQ. Dá pra vir fazer negócio de comprinha, né? Ficar não. É pra gravar. Eu acho que não vai dar pra mim aqui. O cara vai sair ali, tem uma pessoa saindo ali. Mas tem 1 milhão de gente entrando. Não vai dar, cara. Não vai dar. Deixa eu entrar, mano. Mas não deu, já deu. Me lasquei, me. Ora. Já foi, o cara já pegou ali. Quase impossível. Ninguém deixa eu entrar, esquecendo na... Galera, beleza. Eu não vou ficar falando de trânsito com vocês aqui não, porque eu vou mandar todo mundo tomar no cu daqui a pouco, esse lascar. Tomando fiofó, astral, mais elegante. Não consegui entrar porque as pessoas ficam no meio da pista. Mas é isso, o nível de consciência, né? Já era. Galera, abraço pra vocês aí. Vou lá tentar fazer exercício 2h43. Meia hora pra fazer exercício no máximo aqui. Vou parar, Deus sabe aonde aqui. Abraço para vocês, que curta as próximas perguntas. Daqui a pergunta da nossa amiga Kelly, enorme. Curta as próximas perguntas aí, porque me ajuda a fazer um procedimento de análise sobre as que estão ali. Eu imagino que é a questão, entre aspas, democrática, com um pouquinho mais de seletividade e sempre ética. Eu sempre vou agir com ética porque sei da lei do karma. Então, no máximo possível, eu vou estar sempre agindo com ética. Tem essas pessoas que pensam que não, mas também é problema dela, não é meu. Abraços, FOI, fui!